Muito bem, colegas, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite para apresentar no dia de hoje, nesse simpósio, pela oportunidade de falar dos desafios para a economia biocircular. Gostaria que vocês levassem da minha palestra uma mensagem que é a biocircularidade, quais são as definições colocadas no passado, usadas no passado, e o que é a produção pecuária sustentável? Subprodutos animais, dietas, quais são as outras áreas de oportunidade que muitos que estão trabalhando nisso às vezes se esquecem, ou a sociedade tem outras prioridades, mas agora vamos falar sobre recursos e ferramentas. A mensagem mais importante que eu tenho para vocês é que eu vi que a pressão quanto à pegada em relação ao alimento podia ser menor. Todo mundo disse que quer fazer a sua parte para melhorar, diminuir o impacto ambiental. Mesmo que a magnitude do que fizemos no passado, precisamos fazer algo, e contribuir mais. O segundo elemento é que muitos dos cálculos de sustentabilidade ou circularidade desses sistemas foram desenvolvidos em economias, ecologias industriais em relação a processos que têm uma natureza química ou de energéticos ou produtos de outro tipo, mas os animais são sistemas vivos dinâmicos e a resposta deles aos nutrientes é dinâmico. Hoje vimos uma apresentação do Dr. Gu e ele, no conhecimento dos aminoácidos, continuará funcionando. Isso significa que os animais são muito dinâmicos e o que aprendemos hoje pode mudar no futuro, porque vamos saber mais coisas sobre os animais e nutrientes. Em alguns casos, o seu trabalho é prover esses nutrientes para os animais. Portanto, isso não é só para substituir o azeite de soja ou milho na dieta, mas trazer, talvez por outros ingredientes que permitam apoiar as funções desses animais. Porque falamos de dezenas de toneladas de carne de porco, mas esquecemos que o animal precisa ter certos ingredientes para certas funções. E o que podemos fazer algumas vezes é melhorar esse gasto energético. Eu acho que isso é algo que foi comentado antes, então vou falar brevemente. Quando eu pergunto aos meus estudantes qual é a sua motivação, e muitos deles me dizem: sabe de uma coisa, professor, eu venho à sua aula porque eu quero aprender sobre sustentabilidade. Quero comer mais proteína de base vegetal, porque são as que vão salvar o planeta. Então, passo um semestre com isso. E sempre que eu faço essa pergunta, os estudantes têm a mesma resposta. Algumas vezes esse conhecimento, esses paradigmas estão tão enraizados e não são fáceis de mudar. Cada vez que falamos sobre produção animal, continuamos pensando de forma linear. E mudar isso e começar a entrar no reino dos sistemas circulares é complicado. Como já foi mencionado, esses parâmetros foram desenvolvidos por ecologias industriais. Temos diretrizes como as do EISO em relação à circularidade. Essa norma ISO está muito relacionada com conservação de recursos, redução de resíduos, e se pensarmos do ponto de vista de uma biomassa como a madeira, temos que pensar em quanta madeira vamos economizar na produção dessa cadeira. Isso pode parecer muito fácil, mas o animal nos dá um produto que não necessariamente é carne.
ele nos dá algo a mais do que a carne. Se nós considerarmos, por exemplo, o Conselho Nacional dos Estados Unidos de Produtores de Ovos, esse tipo de organização tem metas diferentes de sustentabilidade. Não só reduzir problemas de saúde, mas obter benefícios. Muitos objetivos são multidimensionais. O GSG é muito importante, mas precisamos garantir que estamos avançando, progredindo. Sabemos um sacrifício de certos benefícios para obter outros, mas a segunda parte disso, que é muito importante, é que o nosso objetivo não é só produzir carne de porco por produzido. Eu gosto muito e eu compro por causa do sabor, mas biologicamente estamos comprando a carne de porco porque proporciona aminoácidos. O Dr. Hugo já disse, as proteínas de base vegetal não podem ser comparadas com as da base animal. Se quiserem comparar proteína de origem animal contra vegetal, deveriam fazer como alimentar uma pessoa e confirmar que essa proteína chegaria ao intestino delgado, onde seria processada por enzimas e logo no intestino grosso as bactérias modificariam essas proteínas. Portanto, a qualidade das proteínas se comparava com um sistema como o TDCAS, que é utilizado para alimentar ratos, o que é mais fácil que alimentar humanos para recoletar amostras fecais. Eu alimentava, por exemplo, um rato de 100 gramas de proteína e encontrava rastros de proteína nas fezes, poderia medir a digestibilidade no seu trato intestinal. E depois eu usava um índice multiplicado pela concentração dos aminoácidos, e era o sistema PDCAS. Se alguém, nutricionista de aves, suínos, não dariam alimentos para os animais, porque aqui há um erro. O intestino grosso aumenta e a digestibilidade é difícil de prever. O que usa para a síntese de proteína e o crescimento, o rato ou a ave, ou que o porco use para o lombo, tem muito a ver com aminoácidos digeridos e assimilados pelo intestino delgado. O meu assessor, quando eu era estudante, sempre estava colocando cânulas nos suínos para recoletar a digestão ileal, do ilho. Dávamos 100 gramas de proteína, descobrimos que 25 gramas na ingestão ileal era 75% desaparecia no trânsito do focinho até o final do intestino delgado. E isso era porque havia 75% de absorção. A esse parâmetro chamávamos de ileal, estandarizado. De acordo com o NRC, estamos trabalhando na sua nova versão. E vamos apresentar o valor da qualidade da proteína, dos ingredientes, com base em aminoácidos digestíveis. Hoje em dia, a FAO, há alguns anos, sentou-se com um grupo de especialistas e disse: ok, como vamos fazer essas comparações? Como vamos sair do PDCAS, que é um sistema imperfeito, e chegar a um melhor? E eles disseram: ok, em vez de PDCA, vamos falar na pontuação de aminoácidos corrigido por digestibilidade de proteínas. Vamos passar daí ao sistema de contagem de dias. Um sistema que também é imperfeito, mas é melhor para medir a qualidade das proteínas. E a razão pela qual eu quero que saiba mais disso é que o nosso objetivo, que trabalhamos no setor da produção animal e agricultura, não só temos o objetivo de produzir carne,
Às vezes, calculamos por libra de carne, eh, produto de soja, e temos um erro inerente aí. Não estamos calculando a qualidade dessa proteína, entendido? De tal forma que deveríamos analisar o quão bem estamos fazendo o trabalho no sentido de produzir nutrientes digestíveis para humanos. Há outras coisas que proporcionam e dão os produtos animais que não são inerentes às proteínas de origem vegetal, mas são digestíveis, e isso já é uma melhoria em relação com os cálculos anteriores. Temos muitos recursos da terra, do pasto, da pastagem, e que não alimentamos diretamente os humanos com subprodutos de alimentos que utilizamos para produzir animais. E temos essa parte da circularidade da qual estamos falando. Bom, o segundo elemento que eu queria falar com você se relaciona com a resposta dos animais aos nutrientes que recebem, são muito dinâmicas. Temos que continuar avançando nessa direção. Por quê? Porque isso nos fará compreender melhor o que o animal precisa. No passado, quando os requerimentos dos nutrientes eram analisados no caso dos animais, no caso que se conhece como uma análise de linha interrompida. Nessa análise, nós alimentávamos os animais a cada vez com mais níveis de proteína ou de lisina, por exemplo. E um frango de corte, por exemplo, aumentaria o tamanho do peito, por exemplo, ou o lombo. E no momento que a linha era interrompida, tinha essa análise. Foi assim por muitos anos que os nutricionistas calculávamos quanto que o animal precisava consumir usando essa análise de linha interrompida, no qual estava baseado o conhecimento de que, além desse ponto, não víamos um benefício, mas além desses modelos matemáticos, isso significava que nós estávamos forçando os cálculos. O Dr. Ramires Canva, que é um assessor, e o Dr. Christopher Lever, que é o seu assessor, pensaram num modelo diferente, que é o modelo linear, e indica que onde nós vemos um aumento na concentração de aminoácidos, tinha numa curva uma melhor informação da resposta dos animais aos nutrientes que nós tínhamos que conhecer. Continua sendo um modelo especulativo, mas isso sugere largamente que no nível de retenção de proteína ideal, nós começávamos a ver uma melhor retenção de proteínas. E a partir dali, em menor medida, nós víamos concentração de aminoácidos. Às vezes era necessário mais de um aminoácido para dar uma melhor função fisiológica. Mas esse é um bom exemplo de onde nós vimos esses dados aparecendo na literatura. Aqui nós estamos falando de um estudo que cobre 28 estudos da literatura, gerando um banco de dados. Isso foi feito pelo Christian. E vocês se lembram desse número? A digeribilidade, no caso da lisina, nós vemos a ingestão em porcas e começamos trabalhando com elas e continuamos trabalhando com elas. Aqui vemos o número total de leitões nascidos, e Chris e o seu grupo viram que era uma resposta numa linha curva e numa forma na qual em pequenas concentrações vemos um aumento no tamanho da camada e também um aumento no número de filhos por parte da mãe. E, em média, nós vimos um aumento no número total de leitões nascidos. E, na medida que isso avançava, havia um maior nível de lisina de alimentação para as porcas e tinha um efeito nos dois, na mãe e nos seus descendentes. Parte disso tinha sido descrito já no que é conhecido como uma teoria da história da vida,
onde se adaptam os animais ao seu ambiente, mas o que nós queremos aqui é uma análise de dados ou as maneiras de modelar matematicamente com os nutrientes e a sua resposta dinâmica nesses ambientes. Isso mudou, e o que mudou é que agora temos mais poder de computação do que tínhamos no passado. Quando meu assessor era um aluno, nós usávamos sistemas de cartões, um sistema SAS de cartões perfurados, e eram introduzidos numa máquina grande, voltavam no dia após para ver os resultados. E quando você perfurava de forma errada o cartão, então, boa sorte. Eu não vi, mas ele me falou que na Universidade do Illinois tinha todo um prédio para isso. Hoje nós temos computadores com muita mais capacidade, então nós precisamos continuar desse poder de cômputo para entender melhor a biologia dos processos. E o motivo pelo qual eu insisto no fato de que esse nível é variável é que é o que nós damos aos animais. E o que nós fazemos como nutricionistas tem um valor que vai mudando ao longo do tempo, porque nós entendemos mais aquilo que o animal precisa. Muitos dos meus colegas estão falando atualmente da formulação de ração com múltiplos objetivos, onde não é somente uma dieta para dar aminoácidos ou dar fósforo, mas também otimizando o impacto ambiental para reduzir ou minimizar esse impacto no ambiente com base nos bancos de dados de análise de ciclo de vida. Fazendo isso, eu acho que foi falado muito sobre o que os subprodutos representam, ou os coprodutos, e alguns de meus colegas na Minnesota, por algum tempo, tinham essa ideia de que quando algo vai no lixão, eu chamo de um desperdício. Caso contrário, se alguém pode usá-lo para alguma coisa, eu posso chamá-lo de subproduto. Então, quando eu calculo a porcentagem de desperdício nos alimentos que temos na América do Norte ou nos Estados Unidos, estamos falando da porcentagem que vai para o lixão. E esses números continuam sendo muito grandes, claro que foram se reduzindo. O que eu quero apresentar aqui é que a discussão do que representa um coproduto e um subproduto é algo que, em ocasiões, nós classificamos algo que é uma variável contínua, porque aqui é algo contínuo, o valor pode continuar 2 ou 3 centavos, mas em algum ponto nós temos que classificá-lo e dar uma categoria. Nos Estados Unidos, nós temos por volta de 40% de vacas leiteiras em coprodutos que damos às vacas. Então, como definimos isso? Bom, temos que revisar. Aqui o ponto é que eu espero que possamos fazer mais quanto a isso. Muito tempo atrás, nós fizemos algum trabalho sobre subprodutos no rendering e muitos conhecem isso muito bem, esses dados muito bem. Não é um subproduto em rendering, mas tem muitos. E a composição desses produtos vai mudar de acordo com os diversos produtos. Pode ter farinha de sangue, de carne, de osso, um subproduto aviário. Então, a constituição, a conformação vai mudar e essa variação é um pouco incômoda, porque eu estive em muitas sessões aqui na conferência e muitos dizem, muitas vezes, mencionam muitas vezes o tempo necessário para verificar que os alimentos são produzidos no momento certo. Então, às vezes, não temos mão de obra suficiente para fazer isso. Isso é algo que deve ser feito no momento. Muitos dos nossos alimentos, ou muitos lugares, não têm a capacidade de ter de evitar qualquer tipo de falta de alimento ou cobrir o alimento
sempre que necessário. Isso cria um pouco de pressão nos nutricionistas, porque dizem, bom, não quero trabalhar com isso, eu quero me ocupar de outra coisa. Nós fizemos equações para ajudar a definir a concentração de energia, por exemplo, nos subprodutos animais que nós vamos usar. Quando nós analisamos e vemos a concentração de proteína, de gordura, fazemos cálculos, podemos ver quanta energia pode ter nesse subproduto para poder alimentar os animais. Apesar da variação que existe, há maneiras de lidar com essas variações e tem cálculos, equações semelhantes para calcular a digestibilidade do fósforo. E eu enfatizo muitas vezes a importância do fósforo. Alguém já ouviu termos como um pico de fósforo, fósforo pico? É a capacidade de extrair e usar o fósforo de forma econômica e pode mudar com o tempo. Há algumas fontes onde nós temos todos fósforo, mas parte disso vai ao solo ou vai às plantações e a possibilidade de recuperá-lo vai se reduzindo ao longo do tempo. Então, temos pressões não apenas na redução de GSG, mas também num uso mais eficiente do fósforo por conta das próprias coisas que o fósforo vai causar e muitas vezes vamos acabar com o fósforo extraível. Não vai ser problema dos meus filhos nem depois, mas pode acontecer muito tempo após. E nós temos que usar os nossos recursos de uma maneira mais efetiva. Mas alguém me falou que nada é de graça na vida. Tem coisas que são úteis, mas também pode haver alguns desafios. Os lipídios são fontes de energia para os animais. É uma excelente fonte de energia, mas também são ácidos graxos essenciais ou ácido linoleico. Mas esses ácidos graxos tendem a ter uma oxidação durante o processamento e o tratamento de calor. O que é maravilhoso de tudo isso é que eles são tão diversos e os produtos da oxidação também são muito diversos. Nós não sabemos que, nesse caso, essa medida da oxidação pode não ser a melhor, mas é algo que é informado com frequência na literatura. Nós fizemos uma meta-análise onde nós vimos várias experiências, em várias experiências, a resposta dos suínos e também com frangos de corte na concentração. E vimos que é praticamente linear o consumo de alimento e em termos dos níveis de aminoácidos, apresentou uma melhoria nos animais. Eu sei que esse é um slide um pouco carregado, um pouco complexo, mas eu quero apresentar para vocês a ideia de que os aminoácidos são necessários a fim de trabalhar com o estresse oxidativo. E nós trabalhamos com isso. Vimos como reagiam os suínos ao azeite oxidativo e vimos como aumentavam o catabolismo de um aminoácido chamado triptofane. E nós fizemos isso usando o LCMS ou um espectrômetro líquido. Analisamos essas pequenas moléculas nas quais os aminoácidos vão se transformar e construímos toda essa imagem que nós construímos do puzzle que nós tínhamos antes. O ponto que eu quero transmitir a vocês é que nós fomos falando sobre o requerimento dos animais, ou que era diferentes maneiras de fazer isso. Se não tivesse tanto estresse oxidativo, não seria necessário tanto triptofano. Mas é comum que isso possa acontecer e as coisas podem mudar com o tempo. Os lipídios são oxidativos, mas também as proteínas podem se oxidar. Como com os lipídios, a oxidação das proteínas é um pouco complexa, mas pode se oxidar em muitos produtos. Aqui temos o grupo carbonilo nas proteínas e temos uma ideia da oxidação que tem no produto.
Então, nós comparamos a farinha de soja e os subprodutos aviários e nós vimos que esses produtos tratados por calor, que são tratados por calor na presença de lipídios, também têm uma maior concentração de proteínas oxidadas e que nós medimos como carbonilo proteico. E essa é uma boa medida para a oxidação dos lipídios. Quando nós aquecemos, esquentamos as proteínas com lipídios em altas temperaturas, nós temos uma maior probabilidade de danificar essa proteína. Essa é mais uma maneira na qual nós podemos afetar as proteínas. Importante porque essas proteínas danificadas têm a tendência de aumentar o estresse oxidativo e mudam o seu uso no desempenho dos animais. Mas temos ainda muitas fontes de desperdícios animais ou fontes de alimentos que podemos dar aos animais. Alguns podem ser oxidados, mas são uma excelente fonte de nutrientes. E agora podemos ver, depois da análise desses subprodutos, que há uma grande concentração de energia e aminoácidos digeríveis e fósforo. Então, temos que continuar procurando fontes de subprodutos para incluí-los nas dietas dos animais e os que podem surgir em potencial de outras fontes de nutrientes, como desperdício de alimentos. Como foi falado antes, nós poderíamos não usar esses desperdícios de alimentos nos animais. Sabemos que tem uma grande concentração de nutrientes e aminoácidos, mas tem o risco de transmissão de doenças e infecções também. Então, portanto, o uso de insetos como um passo biológico poderia ser bom. Na Universidade da Minnesota, nós temos formas de calcular o impacto ambiental e nós calculamos na produção de soja, milho e outros ingredientes da ração que é usada para alimentar os animais com um modelo econômico e matemático. Fizemos o cálculo do impacto ambiental que teria em termos do potencial de reduzir o aquecimento global, a dieta de farinha, e até mesmo alguns aminoácidos sintéticos e alimentação de suínos com esse tipo de cálculos. Isso reduz o impacto ambiental. De fato, no caso, nós não usávamos os modelos mais novos com economia circular. Esse número pode, em potencial, ser menor na economia circular, mas como eu falei, um dos impactos, um dos desafios é com as doenças animais alheias. Vocês podem não saber disso, mas na América do Norte nós temos o surto de uma epidemia, por exemplo. Isso atraiu muitos veterinários e teve um grande impacto. E durante esse problema, muitas amostras de veterinários e algumas fábricas descobriram que tinha vírus em locais onde isso não era esperado, como nas botas dos trabalhadores, nos ingredientes da ração. E a concentração desse vírus foi a que fez com que a doença se espalhasse. Tivemos uma breve epidemia de febre suína na China. Vamos num restaurante, pegamos os resíduos de alimentos, damos para os animais. E essa prática estava relacionada à transmissão da febre suína africana, e isso fez com que a doença fosse espalhada rapidamente. Esse foi um problema. E às vezes é difícil para os veterinários e para muitos na indústria poder distinguir ou diferenciar entre esse tipo de alimentação com subprodutos
E às vezes é importante também esclarecer, porque nem tudo está tão claro, e é um trabalho que temos que continuar fazendo. A maneira na qual nós fazemos isso é, de fato, com modelos de rearranjo e ajudando eles a entender que os nossos processos podem reduzir o impacto das transmissões de vírus. Aliás, o meu colega Fernando Sampedro apresentou no simpósio da Associação da Indústria de Alimentos das Américas esse trabalho, e como nós falamos antes, o plasma suíno seco tem certos benefícios na dieta dos animais, por exemplo. Na Europa, principalmente na China, tem um desejo, uma vontade de reduzir o nível na formulação. Por exemplo, quando um porco está se alimentando da sua mãe e depois come alimento sólido, sabemos que com 300 mil ppm no zinco, por exemplo, 10 vezes acima desse nível, podemos ver uma redução do problema, mas esse zinco vai ir no guano e vai se acumular na terra e depois vai ter uma redução na performance, na rentabilidade das culturas. Não podemos usar mais somente 150 ppm, partes por milhão, na dieta dos animais. No caso, pode ser uma fonte proteica com um valor biológico que vai reduzir a diarreia e outro tipo de doenças. Isso foi demonstrado pela comunidade de nutricionistas. Esse é o ponto que eu queria colocar aqui, o valor não está só aqui, mas também em outras formas de melhorar o bem-estar animal. Finalmente, nós ainda estamos trabalhando com animais, com entes vivos, com seres vivos, então nós, no caso dos produtores de plasma com os que nós trabalhamos, estavam avaliando a radiação da luz ultravioleta e nós trabalhamos com isso nos nossos cálculos, como uma linha de base para o cálculo. Nós usamos o que é conhecido como segurança alimentar com o objetivo de desempenho. E nós podemos ver quantos lotes de ração eu posso produzir sem ter partícula de vírus e como posso, no tratamento de calor, ou me desfazer desse vírus no processo. Esses são os resultados de alguns de nossos cálculos. Não tenho tempo para revisar todos eles, mas acho que é útil para muitos subprodutos animais ter esses cálculos feitos. E há um período onde os fazendeiros podem vender animais para planta de embalagem com algum tipo de vírus, e às vezes pelo simples fato de não ser visível ou serem assintomáticos, ou porque o produtor está tomando uma decisão racional. Se eles estão condenados, às vezes pode vender o que der, senão não vai ter dinheiro. Se eu não tenho oportunidade de ser pago por esses animais, então é melhor tentar vendê-los. Tem casos onde tem vírus no plasma, depois da radiação ultravioleta, nós calculamos que tem por volta de 6,8 na redução da concentração do vírus. Nesse caso, tem concentrações onde nós tiramos a água, a porção sólida está concentrada, podemos ver um número positivo aqui, um aumento na concentração do vírus de 0,5. Isso reduz a concentração de vírus em 4,1. Aqui os produtos são colocados num armazém e calculamos uma redução. No total, nós calculamos que tem 16,8 de redução. Se a nossa meta for ter 6,3,
7% dos lotes produzidos estão cumprindo esse objetivo de performance, ou, no mínimo, têm a possibilidade de estarem sem vírus. Isso nos leva à gestão de risco. E podemos mitigar esse risco usando melhores processos, calculando o risco. E também não esperamos que todas as suas plantas possam testar para a febre suína africana. O que nós temos que determinar são todos os patógenos que não tem esse nível como o novo vírus. Na Universidade da Minnesota, um dos meus colegas trabalhou por muitos anos com um vírus chamado Emiliana Huxley, e é um vírus do oceano, é um megavírus que vai infectar somente uma alga chamada Emiliana Huxley, mas tem uma estrutura semelhante à da febre suína africana, e ainda melhor, tem sensibilidade à inatividade de temperatura que nós demonstramos que é semelhante à da febre suína africana. Tudo bem por aqui. Quando nós coletamos os vírus e depois de processá-los, por exemplo, reutilizando um produto, nós vemos quantos vírus pode ter num produto. A maioria das vezes nós vamos analisar a concentração de DNA, mas o vírus, para infectar uma célula, precisa se manter íntegro, intacto, e eu não posso saber se o vírus é infeccioso ou não sem o DNA. Então, também desenvolvemos um procedimento para entender se o vírus é ou não é infeccioso, e agora podemos determinar se é um vírus e se esse vírus pode infectar um animal. E isso é o que nós chamamos de ensaio de risco, onde nós avaliamos fontes de ingredientes de alimentos e qual é a sobrevida desses vírus nos ingredientes do alimento. O ponto que eu quero transmitir aqui é que todas as atividades humanas têm um risco inerente, e se eu quiser mudar o foco, perdão, se eu quiser trocar a lâmpada da minha casa e colocar ali um isqueiro, uma vela, vou ter um risco, mas há maneiras nas que eu posso mitigar esse risco e algumas nas quais eu posso gerir isso e mesmo assim ter luz na minha casa. O que eu quero dizer com isso é que de todas as atividades humanas, o rendering, a reciclagem e dar esses subprodutos aos frangos e aos suínos tem um risco inerente, mas também tem um benefício para a sociedade da economia circular. E isso continua sendo um dos nossos desafios. Eu vou deixar vocês com isso, com alguns recursos. Temos o banco de dados, de análise do ciclo de vida, temos os dados de alguns epidemiologistas com os que eu trabalhei. E se quiserem falar mais conosco, podem falar conosco na Conferência de Nutrição da Universidade da Minnesota. Mensagens que podem levar para casa. A pegada ambiental na produção de alimentos precisa ser reduzida, e um melhor uso do subproduto seria encontrar os benefícios fisiológicos que podem ajudar os animais a lidar com o estresse. O trabalho que eu apresentei aqui não teria sido possível sem meus colaboradores e sem o apoio econômico de muitas agências que me financiaram. Muito obrigado.